Renato contra a imprensa. Vamos tentar entender todas as nuances dessa treta. Começando mais um conteúdo com apoio da Esportes da Sorte. Aposte em quem aposta no Grêmio. O link para te cadastrar está na descrição desse vídeo, um link muito quente. Falemos então de Renato Portaluppi contra a imprensa, né? Foi o grande motivo de bafafá depois da coletiva do Renato no jogo contra o Guarani de Bagé na Arena. Eu gravei o vídeo pós-jogo antes de ouvir as coletivas, então eu não tinha ainda essa informação, mas o Renato bateu, respondeu, ironizou, teve de tudo um pouco. E é uma treta que não é dessa coletiva especificamente, né? Como é que se diz? Eu perdi a palavra aqui, mas é uma tretinha antiga, né? É uma animosidade ali, uma coisinha que se criou que é antiga e, na minha opinião, a coisa ela chega a este ponto por culpa do Renato, por culpa da imprensa e por culpa do Clube Grêmio Futebol Porto Alegrense. E eu vou tentar desenhar essa relação conturbada e turbulenta, né, do Renato com a imprensa esportiva gaúcha, botando esses pingos nos devidos is, né, tentando entender cada ponto onde está o problema. Eu acho que assim, eu vou começar falando da imprensa, tá? Eu acho que tem em algum ponto, sim, uma culpa da imprensa que talvez seja até o começo da história. Eu acho que talvez comece o ruído talvez comece a ser gerado porque a imprensa de fato trata diferente o Renato, trata pro bem e pro mal, a gente pode até dizer, né? Eu acho que o Renato ele é uma figura gigantesca, né? Ele é uma figura maior do que qualquer treinador que passou pelo Grêmio nos últimos tempos. Olha, tem o Filipão ali, que a gente pode dizer que é um cara da mesma turma, mas eu acho que se contar o Renato, jogador e treinador, o Renato suplanta o próprio Filipão. Do lado do Inter, quem é que, né, que tem ali pra gente dizer, não, esses dois batem de frente. É difícil, cara, é difícil, e até se pegar nacionalmente os treinadores, né, que comandam os times da Série A, é difícil. O Renato, ele é um cara de um tamanho, uma figura diferente no futebol brasileiro, e essa figura no Grêmio é mais diferente ainda, porque esse tamanho todo dele no Grêmio é ainda mais sublinhado, né? Tem trechos da história do clube que se confundem com os trechos da história dele, de carreira e tal, então é uma coisa muito forte. E aí aquela coisa, né? A filha do Renato entrou no gramado para comemorar o título da Copa do Brasil. Como é o Renato, já tem lá um juizeco lá querendo aparecer, que já quer punir o Grêmio porque invadiu o campo sem autorização. Sabe aquela coisa? Né? Eu sempre digo assim, teve um episódio do Zago, né? O treinador, ele que era treinador do Inter na época, acho que era do Inter, né? O Zago, o Antônio Carlos Zago, né? Que acho que uma bola respinga nele, ou algum jogador do adversário, acho que era até o Caxias, talvez, chuta a bola nele, ou bate na canela dele, e ele se joga no chão, na casa-mata, rolando com as mãos no rosto, e nada encostou no rosto dele. Foi uma coisa assim, cara, eu não tenho bem certeza, mas foi um dos lances mais patéticos que eu já vi na vida, e foi um lance que todo mundo já esqueceu. Foi um lance que na própria época lá repercutiram mais ou menos. Cara, se é o Renato, ia ser um negócio falado até hoje. O vexame do centenário, nem sei se foi o centenário, o estádio, mas, né, para dar um exemplo, o não sei o que, o treinador que se jogou, sabe? Tudo com o Renato é maior. Então esse contexto, essa cama aí pronta, a gente precisa pontuar para entender do que se trata. E aí, cara, eu acho que tem um erro da imprensa que parte deste ponto, que é, de fato, fazer uma marcação mais cerrada com o Renato, sabe?
É aquela coisa do histórico, o histórico, não tem que ter histórico. Se o Kahneman fez uma falta que não é para amarelo, não tem que dar amarelo. Né? Se o juiz está dando um amarelo pelo histórico do Kahneman, tá errando o juiz. Essa é a verdade. O mesmo vale para a imprensa. Fazer um auê porque o Renato pegou uma folga num dia, lá não sei o quê. Cara, tu tem que entender se cabe um auê para essa folga ou não. E não se em 2010 o Renato também fez isso, se em 2014, não sei o quê. Sabe? Então, assim, esse é o ponto. Eu acho que tem talvez até uns coloradinhos enrustidos na imprensa que tem, né, que o Renato machuca, né, os caras, mas até assim, tentando pegar a boa fé de parte da imprensa, que não se trata de clubismo, mas acho que se trata talvez de um tratamento diferenciado ao Renato, que quando é pro mal, eles pesam a mão, sabe? Eu acho que sim, o auê que foi feito porque o Renato não viajou para Ijuí foi demasiado, cara. E digo mais, ele não ter viajado eu até acho que cabe debate. Talvez não tanto escândalo como fizeram, mas cabe debate. Né? E eu acho que cabe dizer que discorda. Eu mesmo não tenho 100% de certeza do que eu acho sobre ele não ter ido. Agora, não é nada de novo isso, né, cara? Não tem nenhuma novidade. Os caras falam como se o Renato tivesse inventado isso. Cara, eu lembro que uma vez o Luxemburgo treinava o Palmeiras e ele comentou um jogo do Palmeiras, acho que da Copa Sul-Americana, na cabine da Globo. Na cabine da Globo. Porque era um jogo que o Palmeiras tinha mais interesse depois, não sei se era no Brasileirão ou não sei o quê. Acho que era da Sul-Americana esse jogo. E o Luxemburgo não foi pro tal do país lá, que eu não sei qual era, e ficou comentando ao lado de Galvão Bueno a partida do time dele. Sabe? Imagina se fosse o Renato, entende? Então, tá, beleza, não é usual, não é corriqueiro, mas não inventou uma roda, não é só o Renato, sabe? Então, tem isso, mas principalmente o fato de ter levado as reservas, né, dentro de um planejamento ali. Cara, ele apanhou demais por isso, e aí eu já discordo, eu acho até que fizeram bem, sabe? Depois que perdeu, a análise é outra, mas assim, os caras, eles pesam a mão com o Renato, não todos, não sempre, né? Não estou dizendo que meu Deus, é um complô mundial contra o Renato, mas eu acho que em vários momentos isso acontece e isso deixa o Renato escaldado. E isso começa a girar essa roda da treta de uma forma significativa. E aí, dito isso, né, considerando que sim, com o Renato tudo é maior, que a filha do Renato entrou em campo, porque o Renato não escovou os dentes antes de dormir, tudo com o Renato é maior. A partir disso, cara, o Renato, eu acho que ele se posiciona muitas vezes de forma correta, se defendendo desse exagero, se defendendo de uma histeria desnecessária, batendo em quem tem que bater, batendo no que tem que bater, mas eu acho que também aí muitas vezes ele perde a mão também, né? Tudo bem que tem um porquê da raiz da coisa, mas a partir dessa raiz o Renato se perde muitas vezes. E o Renato é um cara que ele mesmo poderia tornar a vida dele mais simples, sabedor de que ele é uma figura que gera mais atenção e análises mais apuradas, digamos assim, né? Mas ele também parece que ele não quer facilitar a vida dele. Ele faz questão de dar umas pisoteadas assim que, cara, que daí ele passa do ponto também. E daí vira um ciclo vicioso, sabe? Ele passa do ponto, daí a imprensa se morde, passa do ponto com ele se morde porque passaram do ponto com ele, e ele, sabe? E aí a coisa vai andando. Por exemplo, se o Kudê, técnico do Inter, quisesse fechar o treino, ele diria, cara, eu quero fechar o treino, porque eu preciso testar umas coisas ali que eu preciso de privacidade. Talvez o Guerrinha criticasse na Rádio Gaúcha, talvez o outro jornalista também achasse ruim, mas, cara, ia ser um negócio desse tamanho. Agora o Renato, ele pega assim, e quer saber? Por causa dos cornetinhas do ar-condicionado que acham que sabe tudo, vocês, repórteres que estão aqui, vão pagar o pato. Porque a partir de agora, por causa dos cornetinhos do ar-condicionado, eu vou fechar o treino. Cara, se ele tá fechando o treino porque o Maurício Saraiva tá falando meia dúzia de besteiras, é infantil, é amador, né? Porque dentro de um profissionalismo tu tem que fazer as coisas com critérios profissionais e sérios, né? E não por causa de uma picuinha de quinta série, né? Mas eu até acho que no fundo ele pode estar fechando os treinos
Não por causa disso. Ele pode estar fechando porque ele realmente quer testar algumas coisas em sigilo. E aí ele olha a forma como ele comunica isso. E aí é óbvio que ele vai tomar pau, cara. É óbvio, porque assim, eu usei o Kudê de exemplo porque eu tô querendo dizer o seguinte: sim, tem coisas que o Kudê faz e que o Renato faz exatamente a mesma coisa e o Renato toma mais pau, né? Porque ele é o Renato. Beleza, isso é verdade. Agora, tem coisas que o Kudê faz e que o Renato faz, mas que o Renato também faz de uma outra forma, né? Ele, por exemplo, isso, fechar o treino. Ele tá tomando pau muito mais do jeito, pelo jeito como ele falou, do que pelo fechar o treino em si, sabe, cara? Porque, tipo assim, vocês repórteres vão pagar o pato por causa dos cornetinhas do ar-condicionado. Não, quem vai pagar o pato é o torcedor. O repórter tá lá no treino, no CT, pra trazer informações para o torcedor. Se o Renato vai fechar o treino por causa do Maurício Saraiva, quem vai pagar o pato somos nós, que não vamos ter as informações do treino, né? Então não faz sentido, aí o Renato já começa a se perder, entende? Eu acho que ele falou muita coisa que eu concordo sobre a questão de Juí, principalmente, mas daí ele entra nessa. Aí quer ver outra que ele se perdeu? Ele falou na coletiva ele quis jogar na cara da imprensa que o Diogo Barbosa e o Thiago Santos estavam sendo campeões no Fluminense e que o Tassiano tá jogando bem no Bahia. Cara, não dá nem pra entender o que ele quer jogar na cara da imprensa. Ele acha que a imprensa estava errada em dizer que os caras estavam jogando mal no Grêmio. Não, eles estavam certos, cara. Eles estavam certos, sabe? O Renato, primeiro erro aqui, ele achar que a torcida é um bando, é uma massa ignorante, 100% influenciada pelo que dizem os jornalistas. Porque a torcida criticava esses caras com veemência. Até o Tassiano eu não fazia muito esse coro, tá? Eu achava que era um cara ok para elenco. Mas o Thiago Santos e o Diogo Barbosa não tinha condições. Ainda mais pelos valores envolvidos, né? E alguém acha que eu preciso que o Léo Oliveira me diga que o Diogo Barbosa não tá errando, não tá acertando nenhum cruzamento, Lucas. Pode vaiar, né? Não, cara, a torcida sabe porque ela sabe, porque ela também vê, ela não é cega, ela também sente as coisas, sabe? Inclusive, muitas vezes a torcida vai contra a opinião média da imprensa. Muitas vezes, não raro, acontece isso, sabe? Então a torcida, claro que sofre algum tipo de influência pelo que os jornalistas falam, mas ela, né? O Renato resume as críticas, porque os cornetinhas do ar-condicionado estavam falando besteira. Não, cara, não. Na verdade, esses caras não estavam jogando nada aqui, de fato. E o Renato levantar isso, ressuscitar esses caras, é um tiro no próprio pé dele. Porque se os caras não estavam jogando nada aqui e agora estão jogando bem lá em outro clube, a culpa não é do jornalista nem do torcedor que estão criticando. Talvez do técnico pode ser. Do técnico pode ser. Né? Assim como o Luciano, atacante lá do São Paulo, não jogou nada aqui, e tantos outros aí, o próprio Marinho, que em outros times conseguiu jogar, sabe? Aqui não jogaram nada. É culpa da imprensa? É culpa do torcedor? Não. Talvez não seja culpa do Renato também. Talvez seja culpa do jogador, que estava com a cabeça longe, não sei o quê. Mas se alguém pode ter culpa nessa história é o Renato. E não quem criticou os caras, sabe? Então, além de tudo, é um tiro no pé que ele dá, sabe? E aí, mas ele dá um tiro no próprio pé, indicando, né? Provocando a imprensa, botando mais lenha na fogueira e pagando para ver as próximas críticas que ele vai sofrer, porque vai, né? Ele tá ali dizendo, culpa de vocês, não sabem nada de futebol, vocês são tudo burro, papapá. Aí na próxima resbaladinha dele, escorregada dele na casca de banana, a imprensa vai dizer que ele escorregou num tobogã, entendeu? Num toboágua. Né? Então, tem dedo do Renato muito também, né, nesse ciclo vicioso aí de erros de um lado e erros e exageros, né, de outro também. Mas tem um elemento de erro aqui que não é nem da imprensa nem do Renato, na minha opinião. Que o Renato fala no final da coletiva, e ele fala muito bem, é verdade, que às vezes a imprensa, e eu acho que isso se estende ao torcedor também, mas a imprensa especificamente, né, que é o trabalho deles, criticam ou comentam muitas coisas sobre as quais eles não sabem da missa um terço. Isso é a mais pura verdade. E eu acho que em vários casos isso acontece porque o jornalista é incompetente, é desinformado, é mal intencionado, já tem
aquele ranço com o Renato e vai pesar a mão por tudo aquilo que a gente já falou aqui nesse vídeo. Tem de tudo. Tem de tudo e tem muitas coisas que acontecem por conta dessas questões que a gente estava esmiuçando aqui. Mas também tem uma boa parte de críticas e crises que são criadas, alimentadas e etc., que são culpas do clube, cara. Da forma como o clube se comunica com a torcida, que é uma tecla que eu bato há anos, na verdade, mas que neste ano especificamente tem me incomodado bastante. Como o clube se comunica ou não se comunica com o seu torcedor. Por exemplo, essa questão de Ijuí, de levar os reservas, de não levar o Renato, de como planejar a importância do jogo de sábado, uma tecla que eu bati aqui há bastante tempo, aqui e no meu Twitter, e o Renato reforçou isso também, né? Cara, como assim é amistoso? Tem gente dizendo que é amistoso. O Grêmio tinha ainda chances de buscar o Inter na pontuação e tal. Se eles explicam tudo isso com antecedência, porque segundo o Renato, esse planejamento do jogo da Recopa já estava feito há bastante tempo. Então, gente, olha só, lá na Recopa vai acontecer o seguinte, ó, por conta disso, a gente acreditou nisso, naquilo. Ainda teriam críticos vorazes em relação ao planejamento? Ainda teria muita gente discordando e falando merda? Teria. Mas eu tenho certeza absoluta que diminuiria bastante. Porque o Grêmio é mestre em ficar quieto em situações que às vezes, se tu explicar, vai mudar pouco. Mas eu acredito que mesmo esse pouco, alguns tu vai convencer. Alguns tu vão entender o teu lado e vão concordar. Mesmo que mude pouco, tá? Mas tem alguns casos, cara, que muda tudo. Tem alguns casos que a crise só inicia por desinformação. Porque a gente não sabe e a gente supõe. E às vezes essa suposição, ela é muito pior que a realidade, ela é dramática. E o silêncio do Grêmio, nestes casos, soa como uma chancela de que realmente a crise é o que a gente está pensando, sabe? E às vezes é só o Grêmio dizer não, gente. Né? Por exemplo, também, outro exemplo pequeno, tem exemplos melhores e maiores, tá? Não tá me vindo à cabeça agora. Mas, por exemplo, eu vi uma galera descendo a lenha no Renato por ter escalado o Grando. Cara, na coletiva ele falou que o Kaique sentiu a perna na viagem para Ijuí. Pode até ser balela para daqui a pouco tentar vender o Grando e tem que botar o guri para jogar também. Pode ter outras explicações que essas sim não faz sentido vir a público. Pode, né? Mas explique alguma coisa. Dê alguma satisfação. Porque tu vai ser perguntado. Aí se o Renato disser assim, ó, não, eu botei o Grando porque eu ainda acho que ele pode ser o substituto do Marquezinho agora que tá lesionado. Aí a galera enlouquece. E se ele não fala nada, muita gente vai supor que é isso. E vai bater no Renato, vai dar pau, vai criar uma mini crise, que é só ele dizer, não, gente, o Kaique sentiu a perna. Eu acho que poderiam ter dito até antes do jogo já. Mas beleza, disse na coletiva pós-jogo, ok, né? O Kaique sentiu a perna na viagem ali e tal, não estava nas melhores condições do mundo, o Grando estava ali, tá, botamos ele. Vai ter gente que ainda vai dizer, tinha que ter botado o Kaique mesmo sentindo a perna, vai ter gente dizendo que tinha que ter botado o outro guri lá, o Felipe Scheibert, acho que esse até saiu já, né? Enfim, nem sei quem é o quarto goleiro do Grêmio no momento, o guri lá, não sei o nome. Vai ter gente dizendo, vai. Tu nunca vai agradar a todos. Mas tu dando uma explicação que faz sentido, tu vai acalmar uma boa parcela de gente. Tu vai evitar uma grande chance de crise. Sabe? Então esse erro é do clube. Esse erro não é nem do Renato e nem da imprensa. Realmente, a imprensa muitas vezes fala do que não sabe, o Renato se incomoda com isso e rebate, e eles ficam os dois brigando, e a coisa seria solucionada com maior transparência, mais clareza em relação a alguns fatos, até mesmo corriqueiros, talvez em relação também a alguns mais importantes e sensíveis, mas inclusive aos mais corriqueiros e banais. Enfim, era mais ou menos isso. Acho que não tem muito mocinho nesse bang bang aí, mas também não tem exatamente um grande vilão, eu acho. Acredito que a coisa seja mais ou menos assim. Ela vem torta e sai torta de todos os lados, e todo mundo, eu acho que poderia
repensar a parar algumas arestas aí nas suas comunicações para a coisa de repente se acalmar ali adiante. Feito? Era mais ou menos isso. Falou, abraço.